Então, no vídeo passado, a gente viu um resultado que é muito importante. Basicamente, ele nos fala sobre a transformação T. A gente viu que se Z é uma normal 0,1 e X é uma Q quadrado com N graus de liberdade, e Z e o X são independentes. Então, o T, que é obtido dividindo o Z por raiz de X sobre N, a gente nomeia esse T como tendo uma distribuição T de student com N graus de liberdade. E daí a gente, no último vídeo, a gente provou que a distribuição T de student ela tem essa densidade que a gente tem aqui embaixo. Mas o resultado mais importante é justamente notar que uma normal 0,1 dividido pela raiz de uma Q quadrado com N graus de liberdade sobre N vai ter uma distribuição T de student com N graus de liberdade. E a gente vai usar esse resultado para derivar a distribuição da transformação T, que vai ser muito usada, por exemplo, em introdução à inferência, em inferência estatística, que vocês vão ver no próximo semestre. Então, como que funciona? Bem, em primeiro lugar, vamos ver a transformação T. Ela vem no próximo slide, e ela diz que se o x1 e xn são independentes, e tais que cada xi é uma normal μ sigma 2, então raiz de n, x barra menos μ sobre S, é uma T com n menos 1 grau de liberdade. Antes de a gente provar esse teorema, a gente pode entender um pouco da intuição por trás dele. Então, qual a intuição por trás dele? A gente viu que x barra ele tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Então, se a gente pegasse x barra menos μ, multiplicasse por raiz de n e dividisse por sigma, o desvio padrão populacional, a gente sabe que isso aqui vai dar uma normal 0,1. Só que para calcular isso aqui, a gente teria que saber μ e sigma. E muitas vezes a gente não sabe sigma. Então a gente gostaria de saber o que acontece quando a gente faz raiz de n x barra menos μ. Em vez de dividir pela variância populacional, ou pelo desvio padrão populacional nesse caso, a gente gostaria de saber o que acontece quando a gente divide pelo desvio padrão amostral. Certo? Então, como que a gente encontra a distribuição desse termo aqui? Em primeiro lugar, a gente pode notar que a gente tem isso aqui. A gente pode fazer como sendo uma divisão desse termo por sigma, e da mesma forma a gente pode dividir o S por sigma. Daí a gente pode escrever S por sigma como sendo a raiz quadrada de S2 sobre sigma 2. E daí, por último, a gente pode multiplicar por n-1 e dividir por n-1 nesse termo aqui. E agora o que a gente observa? Tem algumas coisas interessantes a observar. S2 vezes n-1 sobre sigma 2, esse termo aqui, é justamente um termo que a gente viu que tem distribuição Q quadrado. Então, por hora, a gente vai simplesmente escrever que isso aqui é uma Q quadrado com n-1 graus de liberdade dividido por n-1, tirando a raiz. E a gente também viu que o x barra tem distribuição normal com média μ e variâncias sigma sobre n, sigma 2 sobre n. Então isso é uma padronização sobre a média amostral. Então no numerador aqui a gente tem uma normal 0,1. Então nota que aqui a gente tem uma normal 0,1 dividido por uma Q quadrado com n-1 graus de liberdade sobre n-1, tirando a raiz disso. E agora só resta saber se essa normal é independente da Q quadrado. E de fato a gente sabe que elas são, porque a normal ela é uma função de x barra e a Q quadrado é uma função do S2. E a gente sabe que o x barra e o S2 são independentes nesse caso.
Então a gente viu que isso aqui, pelo vídeo passado, é uma t com n-1 grau de liberdade. E a gente fez só uma bagunça aqui e a gente tinha partido originalmente como esse termo sendo raiz de n x barra menos mi sobre S. Então a gente acabou de provar que raiz de n x barra menos mi, raiz de n vezes x barra menos mi sobre S, é uma t com n-1 grau de liberdade. E com isso a gente completa a demonstração que a gente queria. Então, com isso a gente termina o conteúdo da aula de hoje. Eu vou deixar alguns exercícios de revisão para vocês praticarem. Os exercícios de revisão são os seguintes. Se essa t tem distribuição t de estudante com n graus de liberdade, eu gostaria que vocês encontrassem a esperança de t e a variância de t usando a densidade que a gente tem para o t. Então isso é basicamente o exercício de probabilidade 1. E daí o outro exercício, que é o exercício de estatística computacional, vamos considerar que T1 e Tn são independentes e tais que cada TI tem distribuição T com m graus de liberdade. Eu gostaria que vocês usassem algum software, por exemplo R ou Python, para simular desses T's para quando m é 2, 4 e 6 e fazer um gráfico com os histogramas obtidos para cada um desses casos, 2, 4 e 6. E daí eu gostaria que vocês comparassem a distribuição T para cada um desses m's com a distribuição normal. Vocês me falassem mais ou menos o que está acontecendo. Qual é a diferença entre a distribuição T e a distribuição normal? E daí vocês podem fazer com m igual a 6, m igual a 8, m igual a 10 e ver o que está acontecendo. Como que a diferença entre a distribuição T e a normal se comporta à medida que o m vai crescendo. Então essa é uma pergunta aí de simulação para vocês pensarem. Então com isso a gente termina a aula de hoje. E na próxima aula a gente vai falar de algumas transformações a mais. E com isso a gente completa mais esse módulo do curso. Então até lá!